pessoal, tudo bem? Aqui com vocês, professor Lindenvaldo, do Instituto São José. Estamos com a ideia de trazer para vocês várias aulas dinâmicas. E uma delas, aqui na Geografia comigo, é o tema de globalização. Um assunto extremamente cobrado nos vestibulares de todo o Brasil, inclusive em concursos públicos, além do Enem, hein? O Enem cobra muito esse assunto, principalmente ligado à competência 4, com as habilidades de 16 a 20. Que, em geral, em resumo, ele pede para o aluno analisar, conhecer e compreender o uso das tecnologias, ao qual nós estamos, inclusive, aqui usando, levando essa aula até vocês, para o cotidiano, para a formação do espaço geográfico atual. Então, vamos lá começar rapidinho a nossa aula. O tema é globalização. Vamos dividir essa aula em 3 pequenos momentos. Primeiro, você conhecer o que é globalização, extremamente fácil, pelo conceito, pegando ao pé da letra o conceito, seria o quê? A globalização é a intensificação dessas relações sociais, políticas e culturais, além de econômicas. O mundo atual que vivemos, tal exemplo que nós vamos citar dessa pandemia atual, mostrando como essas relações sociais, econômicas, culturais são importantíssimas e como elas estão intensas. Usando a base desse conceito, nós vamos definir um segundo tópico dividindo em fases. Como surgiu? Eu tenho que compreender e entender como surgiu a globalização. Para alguns autores, essa globalização da economia ela vai surgir com o advento das grandes navegações, o chamado capitalismo comercial ou mercantil, onde com o descobrimento do novo mundo e novíssimo mundo, nós vamos ter aí um comércio global. Só que lembrando, hein? O meio de transporte, o meio de comunicação, que é a principal arma da globalização, elas eram de formas lentas. Vejam que as navegações, o transporte entre a metrópole portuguesa ou espanhola para cá, para a América, por exemplo, ela levava alguns meses, né? Então, era um comércio global, mas global de forma lenta. Depois nós vamos ter a chamada fase industrial ou revolução industrial, a primeira e a segunda revolução industrial, que é a fase 2 da globalização, que intensifica esses meios de comunicação e o meio de transporte. Como assim, professor? O meio de transporte ele vai se intensificar com o desenvolvimento da máquina a vapor, né, onde ele vai acelerar esse transporte. Um transporte antes feito, por exemplo, nós citamos a questão dos navios movidos ao vento. Hoje você tem as embarcações e trem a vapor. E depois, na segunda revolução, o motor a combustão, né, usando petróleo, por isso o desenvolvimento das petroquímicas e da indústria automobilística, favorecendo uma aceleração desse meio de transporte e também dos meios de comunicação. Um destaque já para os meios de comunicação em massa, com um descobrimento da eletricidade. Ou nós já temos aí o uso, por exemplo, das TVs, rádios, o telégrafo, né? E depois o telefone. Mas, para o papaizinho da geografia no Brasil, professor Milton Santos, esse sim você tem que considerar para fazer uma boa prova no Enem. O professor Milton Santos, ele trabalha o conceito de espaço globalizado, levando em consideração o surgimento pós-terceira revolução industrial. Que revolução industrial é essa, professor? É a chamada revolução técnico-científica informacional, que consiste no desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da informação. Lembra que nós falamos comércio a nível de mundo? Pois bem, esse comércio a nível de mundo, agora ele se intensifica. Por quê? Com o advento da terceira revolução industrial, você tem agora os meios de comunicação. Antes, levavam meses uma informação para sair de um país para outro. Agora é instantânea, né? Você tem informações instantâneas. Que um exemplo na atualidade da pandemia, alguém posta numa rede social fazendo uma crítica a um país, por exemplo, a China, e imediatamente há uma contra-resposta vinda da China para nós. É imediato. A informação sai daqui, imediatamente ela circula no mundo inteiro. E o transporte também. É por isso que se fala muito de aldeia global. Só que essa aldeia global, você tem que ter uma ideia de que o mundo está diminuindo de tamanho, mas esse tamanho não é um tamanho físico. A distância Brasil-Japão, por exemplo, Brasil-China, ela continua a mesma, fisicamente. Economicamente, não. Novamente, um exemplo da atualidade para trabalharmos esse nosso assunto de globalização. O caso da epidemia, que vai surgir na China, mas você vê com uma velocidade gigantesca, ela ganha o mundo a um papel de pandemia. Isso graças a quem? A intensificação de quê? Dos meios de transporte, informação e comunicação.
Os primeiros casos surgindo aí da questão de migrantes. E nós vamos ter essas consequências também, tá bom? Então, o primeiro caso, lembrar, para Milton Santos, espaço globalizado é o espaço técnico, científico e informacional. Tá ok? Nesse espaço técnico, científico e informacional, nós vamos ter aqui o avanço das telecomunicações, do desenvolvimento dos meios de comunicação em geral e principalmente do transporte, favorecendo a troca de fluxo. Pegando ao pé da letra o conceito de espaço técnico, científico e informacional, segundo Milton Santos, nós vamos ter o quê? O espaço técnico informacional, ele é um conjunto de objetos e ações. Se eu falo de ações, você vai relacionar os fluxos. Esses fluxos são cada vez mais intensos. Pessoal, fluxos de quê? Mercadoria, pessoas, capital e serviços. Simples assim. Então você vai ter uma intensificação desses fluxos. Olha lá, o conceito é isso, conjunto de objetos e ações. Hoje, muito mais rico, mais forte em ações, ou seja, os fluxos são mais intensos. Você tem uma ideia? Para aumentar essa velocidade, é você, por exemplo, transformar o dinheiro em ações. Né? Ela vai circular bem mais rápido no mundo todo. Tá aí o papel das bolsas de valores para isso, né? Ou a compra de títulos e por aí vai. Então, continuando o conceito de espaço técnico, científico e informacional para Milton Santos, além de ser um conjunto de objetos e ações, eles são indissociáveis, ou seja, não pode separá-los, vivem em conjunto, e o principal, contraditório. O que ele quer dizer em contraditório? É porque é o seguinte, Milton Santos vai dividir a globalização em 3. Ele chama a primeira globalização de fábula. O que seria a globalização fábula? É aquela que nos é passada. Aquela historinha, né, que é passada para a gente, que ilude todo mundo, como se fosse uma historinha da Walt Disney, por exemplo. Então ele chama de fábula aquela globalização que nos é passada como uma verdade. Ele vai também chamar a globalização de realidade. Que globalização de realidade seria essa? É uma globalização perversa. Segundo Milton Santos, a globalização perversa. Por que globalização de realidade seria chamada perversa? Porque ela, na verdade, aumenta o fosso. Há uma diferença gigantesca entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Então, aumenta o fosso entre ricos e pobres. E há de possibilidade. Qual seria a de possibilidade? A que poderia existir uma nova globalização. Ok? Então, dando continuidade. Quais seriam as consequências dessa globalização? Tá bem aqui? Nós dividimos em 4 tipos de consequência. A primeira, consequência política. O que seria uma consequência política? Esse neoliberalismo, ele vai ser utilizado não só no meio político, como no econômico, lembra? Estado mínimo, uma redução, querendo ou não, é uma redução mesmo do papel do Estado, né? O Estado vai ser minimizado. Como assim? Se o Estado ele perde o papel, ele perde o status quo, alguém tem que ganhar. E aí surgem as chamadas organizações supranacionais, né? Essas outras organizações. Quer um exemplo disso? Na atualidade, OMS. Todas as medidas com relação à pandemia, ao qual na atualidade estamos vivenciando no mundo, inclusive no Brasil e aqui no nosso querido Piauí, são baseadas na OMS, lembra? Então está acima do Estado. Você vê, assim como a OMS, você tem, a nível econômico e político, as decisões são internacionais. É o FMI, a ONU, o Banco Mundial, ok? Então, próxima consequência. Qual seria a próxima consequência? Consequência social. Essa consequência social, você lembra que eu citei agora há pouco, que o Milton Santos disse que o espaço globalizado, ou técnico-científico, ele é contraditório? Lembram? Pois o espaço contraditório nada mais é do que o aumento do fosso do rico e do pobre. Então, uma das características no aumento do consumo, só que esse consumismo ele vai ser muito maior. Aumento do consumismo, aumento da concentração de riqueza, mas nos países desenvolvidos. E isso falta nos países pobres. Um tema muito cobrado nos vestibulares a nível de Brasil, e inclusive no Enem, foi a exclusão digital. É um tipo de exclusão também, que é uma consequência social. Todo mundo quer, por exemplo, um iPhone X, né? O X, Y. Todo mundo quer um PlayStation 5 na véspera de lançamento. Mas será que todos vão poder? Será que é uma realidade para todos? Com certeza não. Né? Então daí a característica de ser contraditório, essa questão da exclusão. Todos querem, mas nem todos podem. O espaço ele é contraditório. Tá ok?
próxima característica, nós vamos ter a cultural. Essa cultural, passamos aí quase que despercebidos, mas é uma realidade nossa. Veja o conceito, a globalização é um processo de integração, não só econômica, como cultural. Por que cultural? Lembra, na integração dos países, baseado principalmente na economia, correto? Porém, se está baseado na economia, o que marca essa globalização é uma coisinha chamada massificação do consumo. Então, a massificação do consumo ela é extremamente importante para a economia, que é a nossa próxima consequência. Porém, para a cultura, isso vai ter consequências, nem sempre positivas. Né? Por exemplo, a massificação dos costumes, em âmbito cultural, nós vamos ouvir a música que o mundo todo ouve, vamos ver filmes, seriados que o mundo todo vê, vestir, comer, adquirir produtos que o mundo todo usa, adquire. Aí você vê que no seu cotidiano, na sua casa, o que você tem de produtos made em outros países, né, é gigantesco, a nossa dependência desses outros países. Volto a dizer, nessa questão cultural, tu quer um exemplo atual, e vamos esquecer um pouquinho da pandemia, a galera viralizou óbvio, né, de um filme espanhol, aqui chamado de O Poço ou A Plataforma, em que, na véspera do lançamento, em menos de 3 dias, viralizou no mundo. Para não falar do lançamento no Netflix, características de um processo de massificação da cultura, a própria Netflix, quando a galera estava todo mundo reunido, esquecendo um pouco da pandemia, para ver a nova temporada do La Casa de Papel. Né? Então você vê como o mundo todo consome produtos idênticos, mas a ideia é a questão do consumo, tá? Do consumismo. E aí, infelizmente, nós vamos ter como consequência, né, dessa massificação também cultural, infelizmente nós vamos ter um hibridismo cultural. Então, como há uma intensificação da passagem de pessoas, mercadorias, capital, lembra? Você tem uma massificação, uma intensificação dos fluxos, mercadoria, capital, pessoas. Em pessoas, você dá um asterisco. Em relação a pessoas, lembrem, a migração, a passagem de pessoas, essa intensificação, a própria questão do turismo, ela vai ser seletiva. Seletiva. Na Guerra Fria, nós tínhamos um muro que separava o mundo, o muro de Berlim, socialista e capitalista. Hoje, nós temos sim muros que impedem a passagem de países pobres para países ricos. Hoje mesmo as fronteiras estão fechadas em vários países. Então vai criar a chamada xenofobia, né? A islamofobia e por aí vai. Tá bom? E a nossa última característica seria a econômica e provavelmente a mais importante. Afinal, quando você fala de massificação do consumo, a ideia é obter lucro, né? Essas multinacionais, elas aparecem com o objetivo de levar para ti uma ideia de que tu precisa daquele objeto simplesmente para ganhar, né? Para vender produtos. Então há essa massificação. A ideia principal da globalização, aí é onde vem o papel da minimização dos estados e um aumento do papel das transnacionais ou multinacionais. E que o mundo, segundo Milton Santos, nesse período, torna-se um mundo multipolar. Lembra, final da década de 80, final da Guerra Fria, nós temos aí agora a chamada unimultipolar. Estados Unidos com uma grande potência, não só militar e política, mas também com uma potência econômica. Ah, professor, então depende de tudo que vem dos Estados Unidos. Não, mas de empresas que têm sede nos Estados Unidos. Aí é outra coisa. Sabe por quê? Porque essas empresas vêm também para cá para o Brasil. Vai para a China, vai para o Vietnã, vai para a Indonésia, vai para o México e por aí vai. A procura de quê? Mão de obra mais barata, obter mais lucro, tendo uma mão de obra mais barata, incentivos fiscais e até recursos naturais. Tá? E dessa multipolaridade, nós temos o papel do neoliberalismo, que foi dito agora há pouco, com a redução do papel do Estado, um aumento do papel das multinacionais. E, consequentemente, do neoliberalismo, nós vamos ter o surgimento de organizações econômicas, e aí seria um assunto mais à frente para ser trabalhado, a questão dessas multinacionais e transnacionais que vão trabalhar também com os oligopólios, né, a tentativa de controle da economia, e nós vamos ter um assunto também à frente ligado à globalização, que é blocos econômicos. Né, alguns exemplos dos blocos econômicos, o nosso aqui, o Mercosul, a própria União Europeia e o NAFTA. Lembrando, hein? Nesse caso, a nova Organização Internacional do Trabalho surge como países centrais e países periféricos, não mais aquele desenvolvido e subdesenvolvido. Mas quando ele fala centrais e periféricos, você vai ter, o país que tem tecnologia e capital seriam os centrais.
Quem depende seriam os periféricos, mas surge no meio dessa piramidezinha um grupinho que vai ter tecnologia e capital dependente, mas que é industrializado, chamados de países emergentes. Exemplo, o nosso país, o Brasil, né? Então nós temos o Next 11, nós temos o Mint, nós temos o BRICS, tão famoso, tá ok? Pessoal, ficamos aqui com a nossa aula de globalização, esperamos tê-los conosco na próxima aula e fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!